E aí, meu povo, beleza? Voltamos aqui para a parte 2 da nossa série de leitura. Eu tô aqui com a Máquina do Tempo, de H.G. Wells. Essa é a parte 2 desse livro aqui. A gente está lendo cerca de 15 minutos por dia, mas eu quero ter o hábito de fazer pelo menos 1 hora de leitura por dia, beleza? Vamos ajustar a iluminação aqui. Vou deixar mais ou menos assim para vocês, que aí vocês conseguem me ver legal, eu acho. E aqui atrás tá rolando o vídeo do passado, né? Você vê que tá bem clarinho aqui, eu tô de óculos. Se eu tirar o óculos, talvez fique melhor. Ou não, né? Porque eu tô com a ring light, só que tá com luz do quarto também, luz natural. Então talvez esteja tudo tranquilinho. Certo? Então a gente vai para a parte 2, mas antes disso eu vou falar para vocês um pouquinho de Mimix Fit, talvez apareça ao contrário para vocês. Mimix Fit, refeições naturais de verdade. Isso aqui é um oferecimento Mimix Fit, que é o que eu almoço e janto todos os dias. Uma alimentação 100% natural, feita com amor e totalmente caseira. Ingredientes muito bem, como é que eu vou dizer? Ingredientes são muito bem escolhidos. Eu já participei do processo de escolha, eu não entendo, mas eu vi que ela tem um carinho especial, ela me explicou como que os ingredientes são escolhidos, por que eles são escolhidos daquela maneira, por que ela já não compra pronta e por aí vai. E tá passando a propaganda aqui, eu vou tirar essa propaganda aqui porque é para passar meu vídeo, beleza? Então vamos lá. Aí, bebam bastante água também. Vamos lá para a parte 2 do vídeo. A gente parou aqui na parte do médico, né? Então vamos lá. O médico levantou-se da sua cadeira e examinou a coisa. Foi lindamente construída, disse. Levou 2 anos para ser construída, respondeu o viajante do tempo. Então, após todos nós termos imitado a ação do médico, disse: agora eu quero que compreendam que esta alavanca, ao ser pressionada, manda a máquina para o futuro, e esta outra reverte o movimento. Esta cela representa o assento de um viajante no tempo. Logo, apertarei a alavanca e a máquina partirá. Desaparecerá, passará para o tempo futuro e evanescerá. Deem uma boa olhada nela. Examinem a mesa também e certifiquem-se de que não há qualquer truque. Não quero desperdiçar esse modelo para depois me dizerem que sou um charlatão. Houve uma pausa de talvez 1 minuto. O psicólogo parecia prestes a falar comigo, mas mudou de ideia. Então o viajante no tempo apontou o dedo em direção à alavanca. Não, disse ele repentinamente. Empreste-me sua mão. E voltando-se para o psicólogo, pegou a mão dele na sua e mandou que esticasse o indicador. Assim, foi o próprio psicólogo que enviou o modelo da máquina do tempo em sua viagem interminável. Todos vimos a alavanca virar. Estou absolutamente certo de que não houve truque. Houve uma rajada de vento e a chama da lamparina tremeu. Uma das velas sobre a lareira apagou-se e a maquininha girou de repente, tornando-se indistinta. Vista como um fantasma por um segundo, como um redemoinho de latão e marfim brilhantes. E então se fora, desaparecera. Exceto pela lamparina, a mesa estava vazia. Todos ficamos em silêncio por 1 minuto. Então Philby soltou uma imprecação. O psicólogo recuperou-se de seu estupor e olhou repentinamente por debaixo da mesa. Ao vê-lo, o viajante no tempo riu alegremente. Bem, disse com certa semelhança com o psicólogo. E então levantou-se, foi até o pote de tabaco sobre a lareira e de costas para nós começou a encher seu cachimbo. Nos entreolhamos. Escute aqui, disse o médico. Estou falando sério sobre isso. Acredita mesmo que aquela máquina viajou no tempo? Certamente, disse o viajante no tempo, abaixando-se para pôr fogo no fumo. Então virou-se, acendendo o cachimbo para olhar o psicólogo no rosto. O psicólogo, para demonstrar que não estava perturbado, pegou um charuto e tentou acendê-lo sem cortar a ponta. Ademais, tem uma máquina grande quase acabada. Ali.
Apontou para o laboratório e, quando estiver montada, pretendo fazer uma viagem eu mesmo. Quer dizer que aquela máquina viajou para o futuro, disse Philby. Para o futuro ou para o passado, não sei exatamente qual. Após um intervalo, o psicólogo teve uma inspiração. Deve ter ido para o passado, se é que foi para algum lugar, disse. Por quê? Perguntou o viajante no tempo. Porque presumo que não tenha se movido no espaço. E se viajou para o futuro, continuaria aqui este tempo todo, visto que deve ter viajado por este tempo. Mas, disse eu, se houvesse viajado para o passado, estaria visível quando entramos na sala. E na última quinta-feira, quando estivemos aqui. E na quinta-feira antes dela, e assim por diante. Vou tirar isso aqui, que isso aqui tá atrapalhando um pouquinho. Vou deixar rolando, mas aí vou deixar minha tela aqui, basicona do meu lobo. Então vamos voltar. Sérias objeções, comentou o governador da província, com um ar de imparcialidade, voltando-se para o viajante no tempo. Nem um pouco. Devo chegar mais perto. Bem pertinho aqui de vocês. Nem um pouco, disse o viajante no tempo. E para o psicólogo disse, você pensa, consegue explicar isso. É uma apresentação abaixo do limiar, sabe? Uma apresentação diluída. É claro, disse o psicólogo, e nos assegurou. É uma simples questão de psicologia. Deveria ter pensado nisso. É clara o suficiente e ajuda maravilhosamente o paradoxo. Não podemos ver, tampouco apreciar essa máquina, como não podemos ver o aro de uma roda girando ou uma bala voando pelos ares. Se estiver viajando pelo tempo 50 ou 100 vezes mais rápido que nós, se passa por 1 minuto, enquanto estamos por 1 segundo. A impressão que cria será, é claro, só 1/50 ou 1/100 do que causaria se não estivesse viajando pelo tempo. Isso é simples o suficiente. Passou a mão pelo espaço onde a máquina estivera. Viram? Disse rindo. Sentamos e encaramos a mesa vazia por cerca de 1 minuto. Então o viajante no tempo nos perguntou o que pensávamos daquilo tudo. Me parece plausível o suficiente esta noite, disse o médico. Mas espere até amanhã. Espere pelo senso comum matinal. Gostariam de ver a próxima máquina do tempo? Perguntou o viajante no tempo. Com isso, tomando a lamparina na mão, mostrou o caminho pelo corredor longo e cheio de correntes de ar, até seu laboratório. Lembro-me vividamente da luz flamejante, da silhueta da sua cabeça estranha e larga, da dança das sombras, de como todos nós o seguíamos, curiosos, mas incrédulos, e de como ali, no laboratório, vimos uma versão maior do pequeno mecanismo que víramos desaparecer diante de nossos olhos. Partes eram feitas de níquel, outras de marfim. Algumas haviam certamente sido lixadas ou cortadas de cristal rochoso. O negócio estava quase que completo, mas as barras cristalinas torcidas jaziam, incompletas sobre o balcão, ao lado de alguns desenhos. E peguei uma delas para examinar melhor. Parecia ser de quartzo. Escute, disse o médico. Está falando sério mesmo? Ou isso é um truque, como aquele fantasma que nos mostrou no Natal passado? Naquela máquina, disse o viajante no tempo, segurando a lamparina na sua frente. Pretendo explorar o tempo. Ficou claro? Nunca falei mais sério em toda a minha vida. Nenhum de nós sabia direito como interpretar aquilo. Troquei olhares com o Philby por cima do ombro do médico e ele piscou para mim solenemente. Então a gente acaba de passar para o capítulo 2. Acho que naquele momento, nenhum de nós acreditava mesmo na máquina do tempo. O fato é que o viajante no tempo era um daqueles homens espertos demais para que se acreditasse nele. Você nunca sentia que via todas as partes dele. Sempre suspeitava de alguma reserva sutil, alguma engenhosidade à espreita, atrás de sua franqueza lúcida. Se Philby houvesse nos mostrado o modelo e explicado a questão nas palavras do viajante no tempo, teríamos demonstrado muito menos ceticismo em relação a ele.
pois teríamos percebido seus motivos. Um açougueiro de porcos conseguiria compreender filme, mas o viajante no tempo tinha muito mais do que um toque de capricho entre seus elementos constitutivos e desconfiávamos dele. Coisas que comporiam a estrutura de um homem menos esperto pareciam truques em suas mãos. É um erro fazer as coisas com facilidade demais. As pessoas sérias que o levaram a sério nunca tinham muita certeza de sua postura. Tinham, de alguma forma, consciência de que confiar na sua reputação ao juízo dele era como mobiliar um quarto de criança com porcelana delicada. Assim, acho que nenhum de nós falou muito sobre viagens no tempo durante o intervalo entre aquela quinta-feira e a próxima, apesar de suas potencialidades estranhas perpassarem sem dúvida nossas mentes. Sua plausibilidade, quero dizer, sua incredibilidade prática, as curiosas possibilidades de anacronismo e confusão completa que sugeria. De minha parte, fiquei particularmente absorto pelo truque do modelo. Lembro-me de discutir isso com um médico que encontrei na sexta-feira, em Lynham, sociedade londrina, que se dedica ao estudo de todos os aspectos da história natural. Ele disse que vira algo semelhante em Tübingen e colocou ênfase considerável sobre o apagar da vela, mas como o truque fora feito, não soube explicar. Galera, aqui tem os nomes que eu não vou saber pronunciar direito, porque esse escritor aqui, ele é inglês, ele é da Inglaterra. Então, terão alguns nomes de locais, de sociedades como essa daqui, que eu não soube pronunciar direito, que eu vou falar. Vocês podem pegar o livro depois para ler também, mas eu vou falar, pode ser que eu tenha erros, então vocês me perdoem, beleza? Então a gente volta aqui para... Mas como o truque fora feito, não soube explicar. Na quinta-feira seguinte, voltei a Richmond. Suponho que eu era um dos convidados mais constantes do Viajante no Tempo. E chegando tarde, encontrei 4 ou 5 homens já reunidos em sua sala de estar. O médico estava de pé em frente à lareira, com uma folha de papel em uma mão e seu relógio na outra. Olhei ao redor procurando o Viajante no Tempo e ouvi. Já são 7h30, disse o médico. Suponho que devíamos jantar. Onde está? Perguntei, chamando o nosso anfitrião pelo nome. Eita, caraca, foi mal. Apertei o bagulho aqui. Eita. Vou deixar assim, beleza? Que aí vocês conseguem me ver mais clarinho. Onde está? Perguntei, chamando o nosso anfitrião pelo nome. Você acabou de chegar? É um tanto estranho. Ele teve um compromisso inadiável. Pediu-me por esse bilhete que começasse a jantar às 7, se ele não estivesse de volta. Disse que vai explicar quando chegar. Parece uma pena deixar o jantar estragar, disse o editor de um jornal diário bastante conhecido. Então o médico tocou o sino. O psicólogo era outra pessoa, além do médico e de mim mesmo, que compareceram ao jantar anterior. Os outros homens eram Branco, o editor acima mencionado, um certo jornalista e outro. Um homem quieto e tímido de barba, que eu não conhecia, e que até onde pude observar não abria a boca a noite inteira. Houve um pouco de especulação à mesa de jantar sobre a ausência do viajante no tempo, e sugeri que estivesse em uma viagem no tempo de forma meio jocosa. O editor quis que explicasse isso para ele, e o psicólogo fez um relato rígido sobre o engenhoso paradoxo e truque, que testemunháramos na semana anterior. Estava no meio desta exposição quando a porta que dava para o corredor abriu lentamente sem barulho. Eu estava de frente para ela e vi isso acontecer primeiro. Olá, disse, finalmente. A porta abriu-se um pouco mais e o viajante no tempo apareceu à nossa frente. Dei uma exclamação de surpresa. Meu Deus do céu, homem, o que aconteceu? Perguntou o médico, que foi o segundo a vê-lo. E a mesa inteira virou-se em direção à porta. Ele estava em um estado incrível. Seu casaco estava empoeirado e sujo, manchado de verde nas mangas,
Seu cabelo estava desalinhado e parecia-me mais grisalho, seja devido à poeira e à sujeira, seja porque sua cor tinha mesmo desbotado. Seu rosto estava terrivelmente pálido, seu queixo tinha um corte marrom, quase curado. Sua expressão estava abatida e exaurida, como se por causa do intenso sofrimento. Por um momento, ele hesitou à porta, como se estivesse ofuscado pela luz, então entrou na sala. Caminhava manquejando de forma que se vê mendigos com dores nos pés. O encaramos em silêncio, esperando que falasse. Não disse uma palavra, mas andou dolorosamente até a mesa, gesticulando em direção ao vinho. O editor encheu uma taça de champanhe e empurrou-a em direção a ele. Ele a esvaziou, o que pareceu fazer-lhe bem, pois olhou ao redor da mesa e um fantasma de seu antigo sorriso tomou seu rosto. O que diabos andou fazendo, homem? Disse o médico. O viajante do tempo não pareceu ouvir. Não quero atrapalhá-los, disse com uma articulação um tanto quanto titubeante. Estou bem. Parou. Estendeu uma taça pedindo mais, e tomou tudo de uma vez só. Isso é bom, disse. Seu olhar ficou mais brilhante, e uma ligeira cor apareceu em suas faces. Correu os olhos por nossos rostos, com uma certa aprovação apática, e depois percorreu a sala aquecida e confortável. Então falou novamente, ainda como se estivesse se acostumando com as palavras. Vou banhar-me e vestir-me, e então descerei para explicar tudo. Guardem um pouco desse carneiro para mim. Estou louco por um pouco de carne. Olhou para o editor, que era um visitante raro, e disse que esperava que estivesse bem. O editor começou a fazer uma pergunta. Contarei depois, disse o viajante no tempo. Estou esquisito. Ficarei bem em um minuto. Abaixou o copo e andou em direção à porta que se dava para as escadas. Reparei novamente em seu corcheio e no barulho suave dos seus passos. E levantando-me, vi seus pés enquanto saía. Estavam descobertos, exceto por um par de meias rasgadas e manchadas de sangue. Então a porta se fechou atrás dele. Pensei em segui-lo, até que me lembrei de que ele detestava qualquer estardalhaço em relação a si mesmo. Por um minuto, talvez, minha mente vagou, e então ouvi o editor dizer: comportamento notável de cientista eminente, pensando, como costuma fazer em termos de manchete. Isso trouxe minha atenção de volta para a mesa de jantar iluminada. Qual é o jogo? Perguntou o jornalista. Ele andou brincando de mendigo? Não estou entendendo. Meu olhar cruzou com o do psicólogo e li minha própria interpretação em sua face. Pensei no viajante do tempo mancando dolorosamente a escada acima. Acho que ninguém mais reparou em seu cocheio. O primeiro a recuperar-se completamente dessa surpresa foi o médico, que tocou o sino. O viajante no tempo odiava ter criados apostos durante o jantar para pedir uma chapa aquecedora. Naquele momento, o editor voltou-se para seus talheres com um grunhido e um homem silencioso seguiu-o. O jantar foi retomado. As conversas foram exclamatórias por algum tempo, com intervalos de ponderação. E então, a curiosidade do editor tornou-se fervente. Nosso amigo complementa sua renda modesta como faxineiro? Ou tem suas fases de Nabucodonosor? Perguntou. Aí é que tem gíria vitoriana, que se referia a períodos de bebedeira, derivado do nome dado à maior garrafa de champanhe que continha 15 litros. Mas Nabucodonosor é do Star Wars também. Enfim, voltamos. Estou certo de que se trata desse assunto da máquina do tempo, respondi, e continuei o relato do psicólogo sobre nossa reunião anterior. Os novos convidados estavam abertamente incrédulos. O editor fez objeções. Parei para tomar uma aguinha aqui. Estou certo de que se trata desse assunto de máquina do tempo, respondi. E continuei o relato do psicólogo sobre nossa reunião anterior. Os novos convidados estavam abertamente incrédulos. O editor fez objeções.
O que foi essa viagem no tempo exatamente? Um homem não se cobre de poeira rolando em um paradoxo, certo? E então, absorvendo a ideia, recorreu à caricatura. As pessoas não tinham escovas de roupa no futuro? O jornalista também não acreditava de forma alguma e juntou-se ao editor na tarefa fácil de ridicularizar a coisa toda. Ambos eram do novo tipo de jornalista, jovens muito alegres e irrelevantes. Nosso correspondente especial do dia depois de amanhã relata. O jornalista dizia, ou na verdade gritava, quando o viajante do tempo voltou. Vestia trajes de jantar comuns e não sobrava nada, exceto sua expressão abatida, da mudança que tanto me surpreendera. Puxa vida, disse o editor, divertindo-se. Esses camaradas aqui dizem que você viajou até o meio da semana que vem. Conte-nos tudo sobre o pequeno Rosebery. Lord Rosebery foi o primeiro-ministro da Inglaterra e também mantinha cavalos de corrida, o que deve ser o assunto sobre o qual o editor está perguntando. Vou voltar aqui. Rosebery, por favor. Quanto quer pelo conjunto todo? O viajante no tempo andou até o lugar reservado para si sem dizer uma palavra. Sorriu em silêncio de uma forma costumeira. E onde está meu carneiro? Perguntou. Que delícia enfiar um garfo de carne novamente. História, exclamou o editor. Dane-se a história, disse o viajante no tempo. Quero algo para comer. Não direi uma palavra até ter um pouco de peptona em minhas artérias. Obrigado. E o sal? Uma palavra, disse eu. Esteve viajando no tempo? Sim, respondeu o viajante do tempo, de boca cheia, assentindo com a cabeça. Pagaria um xelim por linha, por um texto verbatim, disse o editor. O viajante no tempo empurrou sua taça na direção do homem silencioso e a fez ressoar com a unha em resposta. O homem silencioso, que o estivera encarando, estremeceu de susto e encheu a taça de vinho. O resto do jantar foi desconfortável. De minha parte, perguntas repentinas não paravam de quase escapar por meus lábios. E ouso dizer que os outros estavam passando pelo mesmo. O jornalista tentou aliviar a tensão contando anedotas sobre Harry Potter. Que aqui está escrito errado. Aqui está H-E-T-T-I-E, ao invés de H-A-R-R-Y. E o Potter está escrito da forma correta, né, que tem nos livros. O viajante no tempo dedicou sua atenção ao jantar e exibiu o apetite de um mendigo. O médico fumou um cigarro enquanto observava o viajante no tempo através das pálpebras semicerradas. O homem silencioso parecia mais estabanado do que de costume e bebia champanhe com regularidade e determinação de puro nervoso. Finalmente, o viajante no tempo afastou o prato e olhou para nós. Suponho que devo pedir desculpas, disse. Estava simplesmente esfomeado. Tive a mais incrível experiência. Pegou um charuto e cortou a ponta. Mas venho para a sala de fumar. É uma história longa demais para ser contada por sobre pratos sujos. Tocando o sino enquanto andava, nos conduziu até a sala adjacente. Contou ao Blanc, ao Dash e ao Chose sobre a máquina? Perguntou-me, recostando-se em uma poltrona e usando os nomes dos 3 novos convidados. Mas a coisa toda é um mero paradoxo, disse o editor. Não consigo discutir hoje à noite. Não me importo de contar-lhes a história, mas não consigo discutir. Contarei, prosseguiu, a vocês a história de que me aconteceu, se quiserem, mas devem se abster de interromper. Quero contá-la. Muito. A maior parte parecerá mentira. Que seja, é verdade, cada palavra, de qualquer forma. Estava em meu laboratório às 4 horas e desde então vivi 8 dias. Dias que nenhum ser humano já viveu. Estou quase esgotado, mas não dormirei até ter contado tudo isso para vocês. Depois irei para a cama, mas sem interrupções. Combinado?
Combinado, disse o editor, e todos nós ecoamos. Combinado. Com isso, o viajante no tempo começou sua história, de forma como a registro. De início, recostou-se em sua poltrona e falou como um homem cansado. Depois foi ficando mais animado ao escrever. Sinto claramente a inadequação na pena e da tinta. E, acima de tudo, minha própria inadequação, para expressar a qualidade da história. Você lê, suponho, com atenção o suficiente, mas não consegue ver o rosto pálido e sincero do narrador da história, no círculo iluminado pela pequena lamparina. Tampouco ouvir a enotação de sua voz. Não consegue saber como sua expressão acompanhava as reviravoltas de sua história. A maioria de nós ouvintes estava na sombra, pois as velas da sala de fumar não haviam sido acesas, e só a face do jornalista e as pernas do homem silencioso, de joelhos para baixo, estavam iluminadas. Logo no início, nos entreolhávamos ocasionalmente, após algum tempo. Paramos de fazê-lo e só olhávamos para o rosto do viajante no tempo. Então, por fim, hoje a gente termina, a gente chegou ao capítulo 3 hoje, então eu vou dar uma pausa aqui e vou fazer meus outros afazeres. Eu estou pensando em chamar essa série de Livro Aberto ou Livramente. O que vocês dizem para mim? A Máquina do Tempo H.G. Wells, essa daqui é a parte 2, então já vou pedir para você dar seu like no vídeo, meta aí de 100 likes, pô, molezinha, 100 likes. Se inscreve no canal se você não for inscrito, compartilha esse vídeo e me segue lá no Instagram também, o link está aqui na descrição. E vocês podem dar dicas de livros também para que eu possa ler aqui assim que eu acabar essa leitura desse livro. Então, beleza? É isso, até a próxima, galerinha!